Por muitos anos, eu fiz filmes sobre boas mulheres. Agora, fiz um sobre um homem mau. Essas são palavras do cineasta Lars von Trier, referindo-se ao seu mais novo trabalho, A Casa que Jack Construiu. Obra que, como de praxe, gerou manifestações distintas entre uma parte da audiência que abandonou a sessão em sua primeira exibição no Festival de Cannes em maio de 2018, alegando uma crueldade sádica e violência desproporcional até mesmo para os padrões de Lars von Trier. E uma outra parte que aplaudiu a obra por 6 minutos, ao fim da mesma exibição. E é nesse tipo de situação em que o cineasta busca inspiração para este filme, que facilmente poderia se chamar A Casa que Von Trier Construiu, dada a personalidade quase egocêntrica que o diretor impõe à sua obra. Essa frase que selecionei pode parecer uma frase simples, destituída de qualquer significância. Porém, a frase é um deboche a todos que alguma vez já o chamou de misógino, sádico, doente, perturbado, persona non grata e assim por diante. Não que Lars von Trier já não tenha se defendido de tais acusações feitas a ele. No entanto, o cineasta, ao invés de bater boca, responder cinicamente ou mesmo comprar a briga a partir desse insulto, opta por criar um personagem, Jack, para ser o porta-voz de suas obras, o advogado de seu diabo particular. No filme, Jack é um serial killer que vê cada assassinato como uma obra de arte, um expurgo para sua decepção com a humanidade. Ao passo que a história avança, vamos nos aprofundando na cabeça doentia de Jack, que narra suas experiências e suas motivações ao misterioso homem chamado Virgílio. Em uma dessas conversas, Jack diz o seguinte, abre aspas, algumas pessoas afirmam que as atrocidades que cometemos em nossas ficções são apenas desejos internos que não podemos cometer em nossa civilização controlada. Então, eles são expressos através da nossa arte. Eu não concordo. Eu acredito que o céu e o inferno são um e o mesmo. A alma pertence ao céu e o corpo ao inferno. Fecha aspas. Jack, ou Lars von Trier, fala diretamente com quem o acusa de alimentar internamente um desejo de atrocidade. Cada assassinato de Jack tem uma história a ser contada, uma crítica às críticas recebidas, uma autoafirmação de sua expressão artística que, na visão do cineasta, é muitas vezes mal compreendida. Este autorretrato de Lars von Trier começa a se desenhar logo nas primeiras cenas, onde um macaco hidráulico, que em inglês é conhecido como Jack, torna-se o objeto que dará início à história. Esse jogo de palavras mostra a possibilidade de Jack nem ser o verdadeiro nome do personagem vivido por Matt Dillon, pois o mesmo só se apresenta após mencionarem o nome do objeto. Essas pistas são jogadas durante todo o filme, mas a obra não se prende muito a isso não. Até porque, em determinado momento, o filme começa a se abrir um pouco mais, o que pode até aliviar em certa medida o público que, a partir do segundo ato, começa a sentir as provocações do diretor. Não há jogos mortais que se comparem ao nível de hediondez que a casa que Jack construiu atinge. É como se a cada cena o cineasta olhasse para o público e perguntasse: e aí, não vai falar nada? Então, passa-se alguns minutos e ele volta a encarar a plateia, para se certificar de que ela esteja realmente chocada. Diferente do que possa parecer, todo este sadismo não é gratuito como muitos apontam nas obras de Lars von Trier. O que ele faz aqui é mostrar que a perturbação sádica não está na sua cabeça, e sim na humanidade. Mas não aquele conceito de o mal dentro de cada um de nós, e sim que a história da humanidade é feita através de crueldades, assassinatos, estupros, e para mostrar isso, o filme não se furta de buscar as cenas mais incômodas possíveis e nas mais esdrúxulas situações. Há inclusive uma certa comicidade em alguns momentos de brilho de Matt Dillon que transita entre o cara tranquilo, de voz mansa, e o sanguinolento assassino que ocorre em toda a construção das suas primeiras vítimas. É realmente difícil entender o que se passa na cabeça de Jack, e talvez seja isso que Lars von Trier sempre quis para esse personagem. Este mistério torna-o interessante, e a presença de Matt Dillon é essencial para que não percamos o interesse na história, que avança ao passo que o diretor vai deixando mais explícito sua mensagem,
resgatando referências de suas obras anteriores e também críticas que muitas dessas receberam, como por exemplo, de que seus filmes sempre têm mulheres sendo agredidas. O tom irônico com que Jack, ou Lars von Trier, responde pode causar um tremendo mal-estar em muitos e muitas que talvez não entendam esse tom, o que talvez justifique tanta gente se levantando e indo embora durante a exibição em Cannes. Mas talvez seja esse o real objetivo de A Casa que Jack construiu: testar até onde o seu público é capaz de separar a arte do artista, o céu do inferno, a alma do corpo, que apesar de serem um só, são independentes um do outro. O diretor poder voltar a pisar no Festival de Cannes depois de ter sido expulso e proibido de frequentá-lo, talvez fosse a validação que faltava para consolidar uma carreira que nunca foi, tampouco um dia será, unanimidade. Lars von Trier constrói uma provocativa reflexão sobre como lidar com a arte e as representações em suas obras. É possível que na sessão onde você assistiu ou assistirá esse filme, haja pessoas xingando o cineasta de monstro, doente, perverso, e se isso realmente acontecer, A Casa que Jack construiu cumpriu seu papel. Não de simplesmente chocar, mas de provocar, de incomodar, perturbar até que passemos também a enxergar o inferno humano que Lars von Trier chama de humanidade. Este vídeo fica por aqui. Materiais complementares estarão na descrição, não deixe de conferi-los. Um forte abraço e até a próxima.